Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha. Nós estamos hoje na casa da missionária aqui de Campinas, uma missionária muito abençoada e uma pessoa que tem esse estúdio e nos cedeu para dar um estúdio e nós vamos entrar, na sua casa agora para a gente conversar um pouco sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus. Eu creio que essa noite, você que está entrando aí, Deus tem muito para nós, muito para a nossa vida, muito para os nossos corações, e você vai ser muito edificado pela palavra de Deus, muito. Então, se você puder compartilhar essa live com os seus amigos, nós vamos estar falando sobre alguns assuntos muito interessantes. O nosso querido irmão Lucas já está online, irmão Janilson, a irmã Cláudia, pessoas abençoadíssimas que estão querendo aprender mais da palavra de Deus. Você pode nos ajudar também nessa obra no Superchat. Você que está entrando aí online, você pode, a irmã Thaís, o irmão Fabiano, você pode estar nos ajudando também nessa obra através do Superchat. Depois eu vou deixar também o número da conta aí. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a nossa irmã Majur, irmão Lenilton, sobre o nome de Deus e a onisciência de Deus. Eu creio, é um bate-papo bíblico, nós vamos falar da Bíblia, mas de suma importância. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo faz que você não ouve falar sobre o inferno? Quanto tempo faz? Você que está me ouvindo, quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre o inferno? Eu gosto da história de um pregador muito interessante, que vai encaixar no que nós vamos falar aqui nessa noite. Esse pregador, ele orou a Deus assim, e ele disse: Senhor, se eu te sirvo por causa das coisas que existem no céu, ruas de ouro, muro de jaspe, por toda a riqueza, obras preciosas que existem no céu, o pregador disse assim, que eu nunca entre. Aí o pregador orou a Deus e disse assim: Senhor, se eu te sirvo por medo do inferno. Ele disse na oração: que eu queime dentro do inferno por toda eternidade. Mas se eu te sirvo por amor ao que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, que eu permaneça aos pés de Cristo para todo sempre. Então, muitas pessoas no meio religioso, principalmente o nosso meio, o nosso irmão Leandro, irmã Lindalva, nossos queridos irmãos que estão entrando aí, meu irmão João Paulo, muitas pessoas que estão no meio evangélico, hoje elas servem Deus por medo do inferno. Olha só, que pouco serve por amor ao que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Como é que você serve a Cristo? Como é que você serve a Deus? Você que está me ouvindo aí, por medo do inferno, o nosso querido irmão Elton, irmã Thalita, todos os irmãos que estão entrando, nós vamos bater esse papo sobre o inferno. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre o inferno? E será que nós servimos a Deus só pelo interesse do céu? Ou nós servimos a Deus por medo do inferno? Você já parou para fazer essa pergunta? Será que nós servimos a Deus por medo do inferno? Ou por desejo de estar no céu e não por amor ao que Cristo fez por nós? Porque quem nos resgatou e nos deu direito
a eternidade foi Cristo. Nosso querido irmão Jefferson, né? Nosso querido irmão Marcos, todos os irmãos estão entrando aí. Então, nós vamos sobre esse assunto que é de suma importância, meus irmãos, suma importância. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando nós falamos sobre o inferno, vamos entrar aí, é que nós não somos eternos. Hoje eu ministrei sobre isso. Eu não sou eterno, você não é eterno. Por quê? Eterno, a palavra eterno significa aquele que não tem início, não tem meio e não tem fim. O único eterno é Deus. Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. Eu e você fazemos parte da eternidade. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Então, olha só. Eu e você fazemos parte da eternidade. Por que nós fazemos parte da eternidade? Porque nós temos um início. Quando é que foi o nosso início? O nosso início foi quando nós fomos fecundados. E nós não temos fim. Você não tem fim, eu não tenho fim. Então, aonde eu vou passar a minha eternidade? Então, se eu não tenho fim, aonde eu vou passar a minha eternidade? Ou eu vou passar uma eternidade ao lado de Deus, ou eu vou passar uma eternidade longe de Deus, no inferno. Isso é simples. Então, veja bem, todos nós somos eternos, vou repetir. E todos nós fazemos parte da eternidade. Aonde é que nós vamos passar a eternidade? Depende de nós. Ou nós vamos passar uma eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade longe de Deus. Romanos 6:23 é um texto interessante para usarmos aqui agora. Por quê? Porque Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. O que é a morte aí? O salário do pecado sendo a morte não é a morte física. A morte aí é morte eterna, é separação eterna de Deus. Então, o salário do pecado é a separação eterna de Deus. É longe de Deus por toda a eternidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, veja bem, o pecado condena a pessoa a uma separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, Cristo morreu sem ninguém merecer que ele morresse. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quem tem vida eterna vai viver uma eternidade perto de Deus. Quem não tem vida eterna e vive escravo do pecado vai viver uma eternidade longe de Deus. O salário do pecado é uma separação eterna de Deus. Então, olha só. Ninguém, isso é muito interessante, meus irmãos, ninguém aceita a inexistência. Ninguém aceita a inexistência. Você pode ir no velório que for, você vê que sempre estão fazendo homenagem a atrizes que morreram, atores que morreram, a alguém especial que morreu, a um cantor que morreu. Eu estava vendo agora o filho do Tim Maia, né? Está fazendo uma homenagem ao pai. Então, o que acontece? Sempre vão lembrar a pessoa que morreu como se ela estivesse nos assistindo ou vendo. Por quê? Porque ninguém aceita a inexistência. Ninguém aceita a inexistência. Ninguém. Então, em todo velório que você for, é por isso que a Bíblia diz que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Porque quando nós estamos num velório, nós estamos vendo a nossa fragilidade diante da morte. A morte física. Por quê? Porque se Jesus não voltar e nós passarmos pela morte física, nós vamos ver quão fracos somos. E quando você está diante de um caixão, vendo uma família enlutada, as pessoas que vão consolar essa família, elas vão abraçar a família enlutada e vão dizer, olha, descansou. Se for uma pessoa idosa, então vão dizer, descansou, está num lugar melhor. Por que a gente diz está num lugar melhor, está descansando?
Porque todos nós acreditamos que essa pessoa continua existindo em algum lugar. Qual lugar que essa pessoa está? Ou ela está perto de Deus, ou ela está numa eternidade já longe de Deus, que não tem como sair de lá. A nossa irmã Lilian, nosso querido irmão Najum, nosso querido irmão Jairo, né? Todos os irmãos que estão nos assistindo nessa live, presta atenção. Então entenda, existem vários textos na Bíblia que falam sobre o inferno. Vários textos na palavra de Deus que falam sobre o inferno, né? A Bíblia diz assim, vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Foi Jesus que disse isso. A Bíblia também diz, no livro do Apocalipse, né? Capítulo 21, verso 8. Quem vai para o inferno? É uma mensagem talvez hoje dura, mas necessária. Por quê, meu irmão? Eu vou falar algo muito sério para vocês. A falta dessas mensagens sobre inferno, sobre vida eterna, sobre eternidade perto de Deus, eternidade longe de Deus, o povo está banalizando a graça por falta dessas mensagens. Porque a falta da verdade tira o senso do juízo. As pessoas não têm mais senso que o juízo de Deus é real. Que o juízo de Deus existe. As pessoas estão cada vez mais se distanciando do juízo. Então, olha só. A Bíblia fala sobre alguns pecados que vai levar as pessoas ao inferno. Então, vamos lá. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Lembra de Romanos 6,24? A morte eterna. A separação eterna de Deus. Isso está em Apocalipse 21, 8. 1 Tessalonicenses 1, 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Fala de uma eternidade distante de Deus. Mateus 25, 41. Então ele dirá, isso daqui já é lá no trono branco, isso aqui é juízo. Então olha lá, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só. Então a Bíblia ela é repleta de versículos sobre o inferno. Como o Alcorão tem mensagens sobre o inferno dos muçulmanos, como a Torá dos judeus tem mensagens sobre o inferno. Então a Bíblia ela tem vários textos que falam sobre o inferno. Vários textos, meus irmãos. Por quê? Porque o inferno não é uma metáfora. O inferno não é uma filosofia. O inferno não é uma história da carrochinha. O inferno é real. E se você não sabia, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Vou repetir. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Porque ele desceu do céu para livrar a minha e a tua alma do fogo do inferno. Eu vou repetir. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele desceu do céu para livrar a minha e a tua vida do inferno. Então isso quer dizer, Jesus desceu do céu para nos livrar do fogo do inferno. Jesus desceu do céu para nos livrar de uma eternidade, de uma morte eterna, longe de Deus. Jesus veio nos dar o dom da imortalidade, o dom de estar na presença de Deus para todo o sempre. E eu vou falar algo muito forte aqui, eu gosto muito do texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir.
E eu vou focar só no verso 24, porque eu quero falar sobre outros assuntos aqui, que é um assunto de suma importância, o que você está ouvindo. O que você está ouvindo. Presta atenção. O nosso querido irmão João está perguntando. Eu quero perguntar algo. Jesus foi ao inferno e pregou para a geração de Noé? E Moisés, Ofone e Finéias foram lançados no inferno? Vamos lá. Eu vou falar sobre isso agora. Presta atenção, meus irmãos. Lucas 16, 19 a seguir, Jesus está falando do mundo dos mortos. Então, Jesus, para muitos, Lucas 16, 19 é uma parábola. Mas presta atenção, meus irmãos, aquilo ali não é uma parábola, aquilo ali é algo que ocorreu. Nos manuscritos e nas escritas antigas você não vê parábola, você vê um texto sobre um fato. Então vamos lá. O rico morreu e foi levado ao tormento. Ao Hades, Seol, Tártaro. É a mesma coisa, é o mesmo local, é o mundo dos mortos. É aonde estão as almas daqueles que morreram sem salvação. Aí vamos responder a resposta do irmão aqui. As almas daqueles que desceram a sepultura de Adão até os dias atuais estão lá presas. Separação eterna. Então a Bíblia diz que o rico morreu e foi levado ao seio de Abraão, que nós chamamos de paraíso. Então vamos lá. Imagine que aqui na minha mão esquerda, ali atrás de celular, é o Hades. E imagine que a minha mão direita aqui é o seio de Abraão. Isso aqui é o mundo dos mortos antes de Jesus ressuscitar. E imagine que aqui no meio aqui tem um abismo. Então o rico está no Hades e Lázaro, o mendigo, está no paraíso. Quando Jesus ressuscitou, Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, ele desce ao mundo dos mortos. Ele prega aqui. E ele leva cativo o cativeiro. Meu irmão, ele não removeu o Hades do lugar e nem o abismo do lugar. Quando a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro, ele remove aqui, ó, o paraíso. E o paraíso sai deste lugar aqui. Aí muitos perguntam aonde está o paraíso. Apocalipse 6:10 vai responder: o paraíso está embaixo do trono hoje, aonde vai estar a alma dos mártires da grande tribulação. E isso daqui já dá outra mensagem. Mas presta atenção, Jesus desceu aqui e ele falou sobre o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importava que o Filho do Homem descesse nas profundezas da terra. Jesus desceu aqui. E quando a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro, ele não remove nenhuma alma da morte eterna. Todos permaneceram no mesmo lugar, ele não redimiu ninguém aqui. Ele simplesmente remove isso aqui, ó, o paraíso, e leva para debaixo do trono. E permanece no mesmo lugar o Hades e o abismo. O Hades e o abismo permanecem no mesmo lugar. Porque eles estavam perto, seio de Abraão, paraíso e Hades. Por quê? Porque o rico enxergou Lázaro no seio de Abraão. Agora, meus irmãos, essa visão de Lucas 16, 19, ela é muito forte. Entendeu, irmão João? Ela é muito forte. Irmã Thalita, olha só. Quando você olha toda esta visão do que acontece ali, ela é muito forte. Por quê? Porque o rico em tormento, ele faz pelo menos 3 coisas tarde demais. 3 coisas. Primeira coisa que o rico faz, ele ergue os olhos para cima. Segunda coisa, veja bem, enquanto ele estava na terra, ele vivia glamurosamente, ele vivia esplendidamente, ele não se preocupava em olhar para cima. Mas lá no tormento, ele ergue os olhos para cima. Segunda coisa, ele clama por misericórdia. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Verso 24. E mais à frente no texto você vai ver que ele vai lembrar, eu estou falando de Lucas 16, 19 a seguir. Mais para frente ele vai
lembrar da sua família e dizer, ele pede um espiritismo, né? Ele pede, manda que Lázaro vai lá na minha casa, pregue para os meus 5 irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, né, a resposta foi, eles têm as leis dos profetas que ouçam. Agora, presta atenção. O verso de número 24, meu irmão, de Lucas 16, ele nos leva às 2 reflexões muito fortes sobre o inferno, que é esse lugar chamado Hades aqui, Hades, abismo, aqui embaixo está o lago de fogo. Esse lugar aqui, meu irmão, é a antessala da eternidade distante de Deus, ainda não é o inferno. O inferno, ele vai ser inaugurado pelo falso Apocalipse 19. O falso profeta e a besta vão ser lançados vivos no inferno, aqui, ó, no inferno, aqui embaixo. Eles não vão para o Hades, eles vão ser lançados vivos no inferno, depois da batalha do Armagedon. E o inferno, para as almas que estão na morte eterna já, ele só vai ser inaugurado no trono branco, Apocalipse 20. Então, todas as almas que morrem, presta atenção no que eu estou falando, sem salvação, elas estão na antessala do inferno, ainda que já é um lugar de tormento. E o rico no lugar de tormento, ele nos dá noção de 2 situações muito fortes. Primeira situação, quando ele ergue os olhos para cima, ele vai clamar, olha só, verso 24, Pai, meu pai Abraão. Ele chama Abraão de pai, irmã Fran, irmã Sueli, irmão Enio Nunes, irmão João Carlos, presta atenção. Quando ele chega lá e chama Abraão de pai, ele identifica algo muito forte, meu irmão. Você sabe o que ele está identificando? Quando ele chama Abraão de pai, ele está identificando a religião dele. E qual é a religião? Só chama Abraão de pai quem é judeu. Então ele estava dizendo, eu sou um judeu. Eu conheço as 613 leis da Torá. Todo sábado eu estava numa sinagoga. É isso que ele estava dizendo quando ele diz, meu pai Abraão. Eu não faltava culto na sinagoga, reunião na sinagoga. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Olha só. O inferno é um local que vai ter muitos religiosos, irmão Eduardo Filho, irmão Murilo. Vai ter muito religioso. Por quê? Porque o rico estava dizendo que ele chama Abraão de pai, meu pai Abraão, verso 24 de Lucas, capítulo 16. Ele está dizendo assim, ó, eu não faltava reunião na sinagoga. Eu conhecia as 613 leis da Torá. E eu vivi, eu morri e vim para o tormento eterno. Você sabe o que é isso? Irmão Jefferson, que religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. As pessoas se vangloriam, olha, eu tenho uma carteira de membro de 40 anos de tal denominação. Não te salva. Eu não falto culto na minha denominação. Não te salva. Eu não falto ensaio, eu faço tudo que está na Bíblia. Não salva. Meu irmão, o que salva, claro que fazer o que está na Bíblia é obrigação de todo crente. Não adianta ter, o que eu quero que você entenda é que não adianta ter uma religião e não ter comunhão com Cristo. Não adianta nada você ter uma religião. Não adianta nada você ter uma religião e não conhecer o céu. Não ter comunhão com o céu, não ter vida com o céu. Não adianta nada. Porque a tua carteirinha de membro não vai te salvar. E eu vou ser radical no que eu vou falar aqui. A tua saia não vai te salvar, teu cabelo não vai te salvar, teu terno não vai te salvar. Porque isso é roupagem, dogmas doutrinários e religiões. Não salva. Se você não estiver fazendo tudo isso por amor a Cristo, não vai te salvar.
Se você faz porque pastor manda, porque igreja manda, não vai te salvar. Eu digo a todos, meu irmão, eu não sou contra os bons costumes, não sou contra. Entenda, não quer dizer que o pastor Carlos está fazendo escárnio da doutrina. Não, eu não sou contra. Mas tem muitas pessoas que se submetem à doutrina sem amor pela doutrina que a igreja dela prega, a religião dela prega. Então é uma escrava da religião. É a questão do filho pródigo, meu irmão. Lucas capítulo 15, versículo 29, 30 e 31, você vai ver que quando o filho mais velho volta e o mensageiro diz, olha, teu irmão voltou e está tendo uma festa para ele, o irmão mais velho vai chegar para o pai e vai dizer assim, pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Sabe o que o filho estava dizendo, o filho mais velho? Eu não faltava a culto, eu sou dizimista fiel, tudo que a igreja pedia eu fazia. Então o filho mais velho estava dizendo ao pai dele que ele fazia tudo aquilo ali não por amor, mas por obrigação. Aí olha a palavra. Pessoas religiosas não suportam ver amor e misericórdia. E isso é muito forte que eu vou falar aqui. Pessoas religiosas não suportam ver amor e misericórdia. Não suporta. Por quê? Porque quando o irmão mais velho veio e viu a festa, viu tudo que o pai estava falando, além de ele jogar na cara do pai tudo que ele fazia, ele disse, vindo este teu filho, ele não disse assim, veio meu irmão e tu mataste o bezerro cevado. Ele falou, vindo teu filho, quer dizer, não é mais meu irmão, é teu filho. Tu fizeste o melhor para ele. Aí sabe qual foi a resposta do pai para o filho? É muito forte isso aqui, meu irmão. Lucas 15, 29 a seguir. Tu sempre esteve comigo. Olha o que o pai disse para o filho. Filho, tu sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que o pai estava dizendo para o filho, meu irmão? Nunca me pediu uma festa. Nunca teve comunhão comigo. Nunca teve manifestação do meu amor sobre a tua vida porque você se distanciou de mim, pensando que eu puno, que eu lanço no inferno, que eu faço coisas horríveis, mas eu amo. E por amor a ti eu estou te dizendo, tudo é teu. Você nunca desfrutou de nada porque nunca teve comunhão comigo. E quantas pessoas que estão dentro de uma denominação evangélica que estão da mesma forma, fazem tudo certo, como a religião manda, mas não tem comunhão com o céu, meu irmão. Não tem vida com Deus. Não suporta ver misericórdia. Chega um caído lá, você vai levantar o caído, ele quer espancar o caído em vez de levantar o caído. Fariseus que vão com a credencial, com a carteira de membro, com os costumes religiosos, queimar no inferno, por não ver misericórdia e não ter misericórdia. E eu digo algo muito forte aqui nessa, meu irmão, aprenda a exercer misericórdia, aprenda a estender mão a quem está caído, aprenda a parar de julgar e condenar todo mundo e começar a amar, porque um dia você vai precisar que alguém estenda a mão para você. Um dia você vai precisar de um abraço. Um dia você vai precisar de misericórdia. E se você só pune, você só condena, você só fala mal, quando alguém for estender a mão para você, você não vai aguentar. E você vai rejeitar a graça como foi o irmão mais velho do filho pródigo. Então, religião, quando o rico olha para cima e diz assim, meu pai Abraão, ele estava dizendo assim, eu conheço as 613 leis da Torá. Eu vivia numa sinagoga e morri e vim para este lugar de tormento. Religião não salva. Mas o verso 24, o verso de número 24, ele fala algo muito forte, irmão Hélio, irmã Graziele, irmã Najali, se não me falha a escrita aqui. Olha o que acontece. Ele nos fala outra grande verdade.
Quando ele diz assim, porque qual é a visão que você tem do inferno? A visão que você tem do inferno é que tem uma multidão num lugar clamando por misericórdia, socorro, me tira daqui. Meu irmão, tira essa imagem da sua cabeça. Ninguém que está no inferno pede para sair de lá. Ninguém que está no Hades hoje, na antessala do inferno, pede para sair da antessala do inferno. Está na Bíblia. Verso de número 24. Quando ele chama Abraão de pai, ele vai dizer assim, ó. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Mas é que nós devemos acordar para essa realidade. Ele vai dizer assim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha aqui me refrescar a língua. A pergunta que eu te faço é, por quê? Por que o rico não disse, me tira daqui? Me arranca daqui. Eu não quero ficar aqui. Porque o rico pediu, manda Lázaro descer do paraíso e vir aqui no tormento me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Porque ele não disse, me leva para o paraíso, porque ele não disse, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Você sabe por quê, meu irmão? Duas verdades aqui. Primeira grande verdade é porque a presença de Deus está no inferno. Segunda verdade, ele estava consciente aonde ele está. Aí você vai ficar talvez assustado. Pastor, a presença de Deus está no inferno, meu irmão. Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, a Bíblia está dizendo que ele está em algum lugar ou em todo lugar. Deus está dentro, a presença de Deus está dentro do inferno. A presença de Deus está dentro do inferno, como está no terreiro de macumba, como está numa reunião satânica, a presença de Deus está em todo lugar. Mas não é porque a presença está que a Bíblia vai dizer que Deus habita lá. Você sabia disso? Existe uma grande diferença da presença estar e de Deus habitar. Onde é que Deus habita? Aí talvez você vai dizer, Deus habita no céu. Deus pode habitar no céu. Mas ele habita também no coração quebrantado e contrito. Então, nós somos a habitação de Deus. Não o inferno, mas a presença de Deus está lá. E, meu irmão, não é uma presença qualquer, não. A presença de Deus ela é tão forte no inferno, ela é tão aterrorizante no inferno, que quem está lá não tem coragem de pedir para sair de lá. Quem está no inferno não tem coragem de pedir para sair de lá. Você está entendendo? Eu vou repetir. Quem está no inferno não tem coragem de pedir para sair de lá. Por quê? Porque a presença de Deus está lá e vai ativar a consciência da pessoa de todas as oportunidades que ela teve de se arrepender. E ela não se arrependeu. Ela não quis se arrepender. Ela não quis se humilhar. Ela não quis, enquanto estava aqui na terra, dizer assim, Deus tem misericórdia de mim, eu quero colocar minha vida em ordem. Então, quer dizer, a pessoa está tão consciente que ela não tem coragem de pedir para sair de lá, porque ela diz, eu mereço estar aqui. E isso também é um ato da justiça divina, meu irmão. Nós estamos vivendo, num momento em que as pessoas não ouvem mais falar sobre isso. Mas a presença de Deus, meu irmão, a presença de Deus, eu vou repetir, ela é tão forte no inferno que ativa a consciência da pessoa de todos os momentos que Deus quis abraçar e trazer a pessoa para perto e a pessoa rejeitou a graça. A pessoa rejeitou o perdão. A pessoa não quis se humilhar, não quis se arrepender, não quis estar aos pés da cruz. Então, meu irmão, eu não gosto dessa graça libertina. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado.
Nós temos que entender algo que eu tenho pregado muito esses dias. Meus irmãos, se vocês puderem nos ajudar aí no Superchat, deixar uma oferta de qualquer valor, seja um semeador dessa obra, seja um semeador. Você está investindo no reino de Deus. Nós estamos com vários projetos na cabeça. Eu vejo assim que nós tivemos uma aceitação muito grande desse canal. Pessoas estão sendo edificadas, famílias inteiras estão sendo edificadas. E eu quero ir mais longe. Eu estou com um projeto de ir mais longe. Tudo isso gera custo. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus, meu irmão. Porque Deus é o provedor da minha vida, do meu ministério há 19 anos. Eu vivo pela fé. E eu digo para você, Deus, Ele tem suprido a minha vida em tudo. E Ele tem usado pessoas para nos ajudar. Agora, veja bem, meu irmão. O inferno, essa morte eterna, essa separação eterna, esse ser consciente no inferno, é por não ter se arrependido. Eu tenho pregado muito isso. O problema dessa geração não é o pecado. Porque pecar, meu irmão, todo mundo peca. Olha só, pecar todo mundo peca. Errar todo mundo erra, desejar todo mundo deseja, fazer coisas erradas todo mundo faz. Por quê? Porque somos pecadores, porque a nossa carne não se converte. É o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, tua carne nunca vai se converter, meu irmão. Então pecar, você vai pecar até o dia da morte, ou até o dia da vinda de Jesus, você vai pecar. Agora, o problema, meu irmão, é não se arrepender do pecado. E a falta de arrependimento, ela gera a falta de senso de juízo e ela forma uma consciência cauterizada. Que só o sangue de Jesus vai ressuscitar uma consciência cauterizada no pecado. Tem pessoas que podem ouvir essa live agora ou ouvir depois e dizer assim, nada a ver, esse pastor tá louco. Meu irmão, o inferno é real. E eu vou repetir. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E se Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque o inferno é um assunto muito importante e deveria ser muito pregado, anunciado. Quando nós anunciamos a verdade, o evangelho é confronto, meu irmão. O evangelho não é só conforto, ele é confronto. O evangelho vem para nos confrontar para uma mudança de vida. Então, meu irmão, as pessoas que estão neste lugar, no Hades, que é antessado o inferno, o lago de fogo, está aqui o inferno, esse lago de fogo, esse Hades, Seol, Tártaro, que é esse lugar, meu irmão, elas nunca vão sair de lá. E as pessoas que morrem e vão para esse lugar estão conscientes, sabem por que estão lá. E sabem por que não vão sair de lá. E eu tenho, assim, estado bem assustado. Bem assustado. Aqui tem a irmã Luzia dizendo, pastor, por que se somos culpados do que Adão e Eva fez, temos culpa porque eles pecaram? Não é a questão. Todos nós descendemos de Adão, né? Pastor João Aragão. Olha só, irmão Murilo, entenda. A questão de Adão, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 22, na verdade que todos nós morremos em Adão, mas todos seremos vivificados em Cristo. Então, o primeiro Adão, sendo, a palavra Adão é terra. O primeiro Adão pecou. O primeiro Adão foi feito da terra, foi feito do pó, foi soprado na narina e ele falhou, ele errou. Mas o segundo Adão desceu do céu. Por quê? Porque o segundo Adão veio trazer a humanidade novamente a Cristo. Ele veio resgatar o homem a Cristo. Então, até nisso, existe um projeto, né, de Deus. E entra na questão do que nós vamos entrar agora, que entra relacionado todos os assuntos que estão aí, o inferno, a onisciência de Deus e o nome de Deus está relacionado a tudo que nós estamos falando. Porque Deus é eterno.
porque Deus é também onisciente. E a onisciência de Deus, meus irmãos, ela é tremenda. Eu tô com um texto de Isaías, eu sei ele de cor, 46:10. Esse texto está na minha aula, eu estou preparando um sermão só sobre esse texto. E esse texto, meu irmão, ele é muito forte. 46:10 de Isaías, Deus está divulgando quem ele é. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor e eu não mudo, né? Eu sou Deus e eu não mudo. E Deus está dizendo em 46:10, somente a parte A do versículo 10 de Isaías 46, né? O Senhor está dizendo claramente que ele anuncia o fim desde o começo. Olha só, 46:10, Isaías, Deus está dizendo assim, eu anuncio o fim desde o começo. O que Deus está dizendo, meu irmão? Olha o que Deus está dizendo. Que tudo que Deus começa, ele já terminou. Olha que coisa profunda. Tudo que Deus começa, ele já terminou. E é por isso que Deus tem me dado, ano que vem, o próximo ano, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero fazer cada mês do ano um seminário em algum lugar do Brasil. E esse seminário vai ser num teatro, num hotel, em algum lugar, e a gente vai a esses lugares para... O que Deus tem colocado no meu coração é encontrar o sentido da existência através do Apocalipse. Presta atenção, encontrar o sentido da existência através do Apocalipse. É por isso a importância de estudar o livro do Apocalipse. Existe uma ilustração que eu uso muito ela, eu gosto dessa ilustração. Eu quero que vocês imaginem comigo, eu estou dentro dessa pergunta, irmã, né? Se nós todos estendendo como se nós fôssemos culpados do erro de Adão. Deus, ele é um Deus que transcende. Eu já vou voltar à ilustração. O que é um Deus transcendente? É um Deus completo. Você sabia que Deus não precisa do homem? Deus não precisa de nada. Porque Deus, ele é completo, meu irmão. Nunca olhe para Deus como um Deus triste, um Deus apavorado, um Deus angustiado, um Deus que está de cabelo em pé sentado no trono. Meu irmão, apague todas essas imagens da tua mente de Deus. Se ele anuncia o fim desde o começo, é porque ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Porque para ele não existe tempo, ele é eterno. Vamos ao início da live, ele é eterno. Então Deus, sendo transcendente, ele tem seus atributos. Ele é eterno, eu já falei sobre a eternidade. Ele é imutável, Deus não muda e nunca vai mudar. É o que está no verso 9 de Isaías 46, eu não mudo. Fora de mim não há Deus, eu não mudo. Então veja bem, Deus, ele é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, a gente já falou sobre a onipresença de Deus até no inferno. Deus é onisciente e onipotente, ele tem todo o poder em tudo. Deus tem poder em tudo. E Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Por isso que a Bíblia está dizendo, Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o começo. Quer dizer, antes de ele começar qualquer coisa, Deus já terminou. Antes de iniciar qualquer coisa, olha que coisa forte que a Bíblia está dizendo. Antes de Deus começar o homem, ele já matou Jesus. Cristo já estava morto na eternidade. Você sabia disso? Antes de Deus criar o homem no Éden, Cristo já estava morto. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, Apocalipse 13:8. O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo, então, irmã, te respondendo? Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia, porque ele anuncia o fim desde o começo. Deus não começa nada sem antes terminar. Primeiro ele terminou, depois ele começou. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, olha a onisciência de Deus aí, meu irmão.
é que antes de Deus criar o homem, ele já tinha provido a salvação do homem, a redenção do homem, a libertação do homem. E ele conhecia o que estava na natureza do homem. Então, meu irmão, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, pastor. O Cordeiro morreu antes de Deus criar. O homem, o Cordeiro já estava morto. E o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. O Cordeiro morrendo desde do início da humanidade. O Cordeiro morrendo, olha só, o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela que Deus nunca, isso aqui é muito forte, meu irmão, guarde isso no seu coração. Deus nunca inicia nada sem saber como vai terminar. Por você fazer parte da eternidade, o dia que você foi chamado para perto de Deus, entenda, Deus já te viu na Nova Jerusalém reinando e servindo a Ele eternamente. Deus já te vê lá. Deus já te contempla lá na Nova Jerusalém, porque quando Ele te chamou, Ele sabe onde você vai habitar por toda a eternidade, Ele sabe onde você está, vai estar, e aonde você vai estar por toda a eternidade não é no inferno, é ao lado dele. É por isso que eu estou aqui pregando para você. Meu irmão, a prática do arrependimento ela tem que ser uma prática diária. A vida com Deus tem que ser uma vida diária. E por que eu gosto de pregar o Apocalipse? Vamos para a ilustração. Veja bem, ele quando o Cordeiro morre desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, a Bíblia está nos revelando, Deus nunca inicia nada sem saber como ele vai terminar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ele vai aperfeiçoando. E sabe como é? Olha só que coisa absurda. Sabe como é que Deus vai aperfeiçoando a obra dele na nossa vida? É através das nossas fraquezas, é através das nossas quedas, é através das nossas falhas. É aí que ele vai nos fortalecendo. Só usa misericórdia quem já precisou de misericórdia. Só usa de compaixão quem já precisou de compaixão. E ele vai aperfeiçoando a nossa vida através das nossas imperfeições, através dos nossos medos, através dos nossos pecados. Ele vai aperfeiçoando Cristo em nós, matando a natureza humana e nos aperfeiçoando no corpo de Cristo. Meu irmão, entenda que Deus ele é ilimitado. A misericórdia é ilimitada, o amor é ilimitado, a ira é ilimitada, tudo em Deus é perfeito, é pleno, é completo. Então entenda, meu irmão, que a obra que ele iniciou na tua vida, ela não tem fim. Então quando Deus começou a obra na sua vida, é porque ele já te viu na eternidade. Ele já te viu ao lado dele para todo sempre, ele não abre mão de você. E é por isso, meu irmão, que o cristianismo ele chega a ser uma prisão. Nós temos que declarar todo dia, como Pedro disse. Quando Jesus estava pregando uma mensagem dura, Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, olha aí, o povo está ouvindo uma mensagem, está todo mundo indo embora. O que Jesus disse para Pedro? Vai embora também, quer ir embora? Vão, pode ir embora. Aí Pedro disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, irmão Jonathan, eu vou ver a sua pergunta. Manda novamente a pergunta, irmão Jonathan, para mim responder agora. Olha só. Então, quando você olha para tudo que está acontecendo na tua vida, essas imperfeições te levam à perfeição, a queda te leva a um resultado maior. Meu irmão, não pare na caminhada. Eu tenho dito muito isso, não pare. Porque Deus anunciou o fim desde o começo. Ainda a palavra não saiu da tua boca, ele já conhece. Quando você era algo ainda informe, ele já te conhecia. Ele te teceu no ventre da tua mãe. Para Jeremias, eu disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. As nações eu te dei por profeta. Meu irmão, antes de você existir na terra, você já existia na mente de Deus. E Deus já te vê ao lado dele por toda a eternidade. Nós temos que entender isso. Deus nunca inicia nada sem saber como vai terminar. Quando Deus iniciou o projeto humano, ele sabe como é que vai terminar a humanidade.
Ele sabe tudo. E agora eu vou à ilustração para os irmãos. Entenda. Imagine uma criança lendo uma história em quadrinho. Uma história, lendo uma história. E ela vai lendo a história e parece que o vilão da história vence todas. Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E ele vai ganhando, né? Quando você olha para essa criança, eu já vou lhe responder, irmão Jonatas, já vou lhe responder. Quando essa criança ela vai ganhando, ela vai vendo que o mal vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, a história para a criança, porque é interessante ler o Apocalipse, encontrar o sentido da vida no Apocalipse. Ela vai lendo tudo e ela vai se entristecendo, porque parece que o mal vence. Aí a criança tem uma ideia. Eu vou ler o final dessa história. E quando a criança vai para o final da história, ela vê que o bem venceu o mal. Ela vê o triunfo do bem sobre o mal. Então a criança vai voltar a ler a história. E quando ela volta a ler a história e vê que o mal tem variações que parece que ele está ganhando, a criança diz para o mal: você não sabe o que te aguarda no final. Porque o mal já está condenado, o mal já está julgado. Então, quando eu entendo o sentido da vida através do Apocalipse, eu vou entender algo muito forte, meu irmão. Que Deus sempre esteve no controle. Que Deus está no controle. Antes de subir ao céu, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o futuro, olha como Deus anuncia o fim desde o começo. Vai chegar um dia, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2:9 a seguir, o cântico da vitória. Todos os joelhos vão se dobrar no céu, os anjos da terra, os homens de debaixo da terra, os demônios e as pessoas que estão no Hades. Todos os joelhos vão se dobrar e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos. Não existe um joelho que vai ficar de pé. Todos terão que se prostrar diante do nome de Cristo e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se render a Cristo, porque todo o poder está na mão dele. Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, olha só, o irmão Jefferson está perguntando aqui, olha a pergunta do irmão Jefferson, né? Ele está dizendo: a minha pergunta é: quem são as pessoas que vão fazer parte, os papéis da besta? Que vão fazer os papéis da besta. A questão, irmão Jefferson, a questão da besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, né? A gente sabe que o falso profeta e o anticristo, eles vão trabalhar alinhado. Hoje, ninguém pode afirmar, né? A minha visão, tem vários vídeos meus aí falando sobre Emmanuel Macron. Todos estão dizendo que Emmanuel Macron é um falido hoje, a França odeia ele, mas entenda. Todas as vezes que você estudar sobre globalismo, entenda que eles governam para rico. Os ricos amam Emmanuel Macron. Então, os ricos é o dono da mídia, é o dono da política, é o dono da polícia, é o dono do exército, é o dono do mundo, né? O Satanás ofereceu a essa elite o que ele ofereceu para Jesus e Jesus renunciou. Todos os reinos e glória dessa terra. Então existe, né, a minha visão hoje, a elite que colocou Emmanuel Macron como um globalista, como um grande, e não pense que ele vai ficar quieto diante do discurso de Bolsonaro. Existe algo muito forte acontecendo, meu irmão, que é o impeachment de Donald Trump. Você que acompanha a profecia, você que está ligado em profecia, entenda. O impeachment de Donald Trump, já tem provas agora contra Donald Trump, foi porque Donald Trump se levantou contra o próximo, né, que é candidato a presidente que vai lutar com ele, se levantou contra Hillary Clinton, contra Bill Clinton, contra a família Bush e contra Barack Obama. Todos esquerdistas extremos. E ele quis levantar provas contra o sistema globalista. E agora eles estão moendo ele no Congresso e na mídia americana e na mídia mundial. E o processo dele está aberto. Existe um vídeo meu que eu postei em abril, que eu falo que talvez o Donald Trump possa morrer esse ano. O projeto sobre a vida dele é morte. Então entenda, quando nós olhamos se o Donald Trump foi tirado do governo, o discurso de Bolsonaro foi alinhado ao Donald Trump, contra
o comunismo, contra a esquerda, o socialismo, contra o globalismo, tanto Donald Trump como Bolsonaro discursaram contra o globalismo, que é essa força que vem para implantar a nova ordem mundial através do clima. E quem é que está na frente do globalismo, representando as elites em todas as frentes? A Europa e a elite global, Emmanuel Macron. Então, o que está acontecendo? Emmanuel Macron tem um forte QI para ser o anticristo. Eu não posso afirmar isso. Como o Papa Francisco, tem um vídeo aí que viralizou, que eu falo só sobre o Papa Francisco, o último Papa da Igreja Católica, o Papa mais blasfemo da Igreja Católica. Eu falo nesse vídeo aí, tá aí no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, receba essas mensagens no seu celular e entenda. O Papa Francisco, meu irmão, ele está com vários processos internos dentro do concílios de padre, de bispo, de arcebispo, contra ele e contra o sínodo do Vaticano, né? Então entenda, o Papa Francisco tem uma forte proporção de ser, além do último Papa da Igreja Católica, ser ele o falso profeta. Então tudo está interligado, a Igreja Católica com o globalismo agora, a intencionalização da Amazônia, vão transformar o Brasil numa colônia, se não for agora, para frente eles vão. E entenda, o Brasil, se houver uma guerra mundial, ele não vai ser bombardeado por causa das terras e das riquezas naturais do país. Então, por que eles querem colonizar o Brasil? Não é só a Amazônia, é o Brasil. Porque se a América for destruída, regiões da Ásia e da Europa for destruído, o refúgio de muitos, um dos locais é o Brasil. Então, existe muita política internacional, geopolítica envolvendo isso, e tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. O cenário apocalíptico está diante de nós, e tudo que eu falei aqui anuncia o fim desde o começo. Deus sabia que tudo isso iria acontecer e deixou tudo registrado na palavra dele. E aí vem outra questão que eu sempre falo, meu irmão. Aleluia. A Bíblia precisa se cumprir, sim ou não? Se a Bíblia precisa se cumprir, quem é que Deus vai usar para cumprir a Bíblia? Quem é que Deus usa para cumprir a Bíblia? Não é demônios e anjos apenas, meu irmão, são os homens. Os homens só estão obedecendo o que está escrito na palavra. Por quê? Porque Deus anuncia o fim desde o começo. Antes de eu começar a obra, ele já sabia o fim, né? Jesus, meu irmão, ele está às portas, como muitos estão dizendo aí, para buscar a igreja. E nós estamos vendo, né, uma manifestação muito grande de acontecimento, né? Quando nós falamos do sínode do Vaticano, quando nós falamos da reunião do Papa Mundial para trazer todos os povos para o Vaticano, né? Que é o único país independente do mundo. Roma está sobre as 7 montanhas, a prostituta do Apocalipse. Você está vendo que há uma unidade política em torno da religião para quê? Para se estabelecer a ordem climática do planeta, que vai trazer a nova ordem mundial. A questão do clima, meu irmão, fiquei assustado com o discurso da Greta Thunberg, porque ela fala de uma extinção em massa. Ela falou que os sistemas estão dissolvendo e nós estamos prestes de uma morte em massa. Ela fala sobre a redução populacional, nitidamente no seu discurso na ONU. Então, eu já falei num vídeo anterior, mas volto a falar, meu irmão. Toda essa questão climática, tem a irmã falando aqui, se nós saberemos quando a trombeta vai tocar, né? As 7 trombetas, ela fala do ensaio das 7 trombetas. Eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui é muito sério, que a irmã perguntou. Mas quando eu ouvi a Greta Thunberg falar na ONU, falando sobre essa extinção em massa, me veio à mente, meu irmão, o que está por trás da questão climática? Já que nós estamos batendo um papo, talvez você não ouviu a live, está aí a live, sobre a questão da ONU e a questão do Papa Francisco, que eu falo sobre o que eu vou falar agora. Só para você entender isso, só para você entender. Quando você olha para uma questão filosófica,
Se você não sabia, filosofia é o amor ao pensamento, né? Eles falam sobre Gaia, que Gaia é a deusa da Terra, a Terra é Gaia. E eles estão dizendo que Gaia, o planeta Terra, está com febre, com infecção. E o que acontece? Essas infecções precisam ser curadas, o planeta Terra precisa ser curado. E o que mais eles estão batendo é sobre gás carbônico, né? Emissão de gás carbônico. Então, o que está acontecendo? Você sabe que todo ser humano emite gás carbônico. E Gaia está infeccionada por causa do gás carbônico. Quem é o gás carbônico, meu irmão? Quem é que emite? Sou eu e você. E nessa visão, dessa filosofia, Gaia vai expelindo do seu organismo tudo que está destruindo ela. E quem é que está destruindo Gaia? Eu e você. Então, a redução populacional ela é totalmente apocalíptica. Apocalipse 6:8 fala da morte de 1/4 da população mundial. E Apocalipse 9:15, a sexta trombeta do Apocalipse, de 1/3. Só numa trombeta e num selo morre 1/4 e 1/3. Vamos colocar hoje aproximadamente, eu estou colocando um número baixo aqui, 3 bilhões de pessoas morrem em um selo e uma trombeta. Então a redução populacional não é um programa da nova ordem mundial. Deus anuncia o fim desde o começo, está na Bíblia a redução populacional. Está escrito na palavra redução populacional. Não temos como fugir da redução populacional, meu irmão. Está escrito e vai se cumprir. Então, quando você vê que eles estão dizendo que eu e você, todo comercial, você está assistindo que nós destruímos o planeta, toda a questão de sustentabilidade está colocando a culpa no homem de ter destruído o planeta. Se eu e você destruímos o planeta, e qualquer político que for contra o meio ambiente vai ser ele que destruiu o planeta, qualquer sistema do mundo que for contra o planeta vai ser extinto do planeta. Entenda isso aqui, meu irmão. Qualquer pessoa que se levantar contra Gaia será destruído por Gaia, pelo sistema que eles estão colocando diante dos nossos olhos. E o que eu acho interessante nessa questão, meu irmão? Existe por trás da questão climática a unidade religiosa, porque a religião está se unindo a favor do clima, a unidade política, a política está se unindo a favor do clima, e quem foi contra todo o tratado de despoluir o planeta vai ser exonerado do sistema do globalismo. Terceiro, o endeusamento da terra. Tem padres que estão rezando para plantas, pedindo perdão às plantas e às árvores, para a natureza se recompor. Existem muitos aí que estão fazendo isso. E estão querendo que nós paramos de comer carne, porque carne polui o planeta. Estão querendo que a humanidade vive totalmente vegana, vegetariana, meu irmão. Olha a agenda que está sendo colocada diante de nós, é o Apocalipse. E Gaia vai exterminar muita gente, meu irmão. A redução populacional é uma das maiores verdades claras. Outra questão, existe uma oração que eles estão dizendo que vão dar o máximo apoio à tecnologia para parar de poluir o planeta. Meu irmão, presta atenção. As máquinas vão tomar o teu trabalho até 2030. Você não vai mais trabalhar. Porque os robôs vão fazer serviço pesado, serviço leve. A inteligência artificial, o Itaú agora vai mandar 70 mil pessoas embora. O Banco do Brasil já mandou. Quem quiser ir embora, pedir a demissão voluntária. Todos os sistemas bancários estão mandando o povo ir embora. Por quê? Porque você faz tudo pelo celular. Você paga boleto no celular, você transfere dinheiro no celular. Você não precisa mais ir no banco para fazer nada. Então entenda, a Ford no Brasil já recebeu os robôs que vão fazer os carros sem precisar de homens. As casas 3D nos Estados Unidos é uma verdade. Os supermercados sem funcionários já é uma realidade no Brasil e vai se expandir para o Brasil inteiro. Então, toda a agricultura com inteligência artificial está no portal do G1. Você pode ver aí. Até as máquinas que vão trabalhar nas lavouras vão ser através de inteligência artificial. Não vão mais precisar do homem para nada. Você sabe o que eles estão dizendo para nós? Os robôs vão tomar os nossos lugares e eles vão exterminar os homens. É simples assim.
A linguagem dessa agenda global é essa que eu estou lhe falando agora, meu irmão. Então Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Deus sabia por quê? Porque Apocalipse 6:8 fala da redução populacional, Apocalipse 9:15, a sexta trombeta. E aí vamos lá o que a irmã perguntou. Eu acho que eu já estou quase 1 hora aqui, né? E eu vou falar do nome de Deus, né? E não entendam, meus irmãos. Quando você olha, a irmã falando sobre o parâmetro das trombetas. Meu irmão, a visão é a seguinte. O Apocalipse ele está pronto. Então imagine que um cenário pronto para um espetáculo. O cenário do Apocalipse está pronto. O espetáculo já está todo armado. As bombas, os mísseis focados em alguns lugares da Terra, pestes, violência, pânico mundial, está tudo armado, meu irmão. Tudo armado. Essa semana você vai receber um vídeo meu sobre a questão das holografias através da internet 5G que vai apavorar o mundo. As pessoas vão começar a ver discos voadores em cima de capitais muito populosos e eles vão disparar mísseis para destruir essas pseudos aeronaves e discos voadores e vão matar muita gente. Através da internet 5G, a holografia do projeto Globinho é uma verdade. E o que eu estou falando aqui é uma realidade. As pessoas estão vendo o anjo, estão vendo Buda, estão vendo crucifixo, ouvindo vozes, vendo um monte de coisa que não é nada, é simplesmente imagens holográficas. Anjos andando, pessoas andando sobre as nuvens. Uma cidade inteira foi vista na China esses dias. Aqui em São Paulo também foi visto uma cidade flutuante. Tudo isso são holografias que eram só testes. Mas agora com o sinal 5G liberado, meu irmão, a holografia ela é telefônica. Você vai fazer uma ligação holográfica, você vai aparecer ao vivo em reuniões, como se seu corpo estivesse presente através da holografia, da internet 5G. Então todo o Apocalipse está pronto. Qual é o start do Apocalipse? Então entenda, nenhum selo abriu, nenhuma trombeta tocou e nenhuma taça foi derramada. Tudo que você está vendo são sombras. A gente chama isso de sombras, né? O que é uma sombra? A sombra me mostra que algo muito grande está chegando. Tudo que você está vendo está mostrando que tudo vai ficar grande, meu irmão. A destruição em massa vai ser grande, tudo vai ser grande. Então entenda que a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios e a trombeta de 1 Tessalonicenses 4,16 não tem nada a ver com a sétima trombeta, que a igreja vai ser arrebatada na sétima trombeta. Não ligue esses textos que não tem nada a ver. As trombetas do juízo são depois dos selos. Então vamos lá, só a sequência do selo. Anticristo, cavalo branco, guerra, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, redução populacional, cavalo amarelo, os mártires da grande tribulação, quinto selo, debaixo do altar, sexto selo, eu acredito que o sexto selo do Apocalipse será a inversão completa dos polos magnéticos da Terra. É só você estudar Apocalipse 6:12, você vai ver o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, você vai ver que todo o sistema da Terra vai ser removido, isso será no sexto selo do Apocalipse, e os poderosos se esconderão nas rochas, nos seus deiques. Meu irmão estava estudando só sobre esse Deix esses dias, eu fiquei assustado com o tanto de casas que existe subterrâneo. Existe cidade subterrânea. Cidades subterrâneas. Então eles vão se esconder nos seus Deix diante dessa revolução que haverá na sexto selo do Apocalipse e vão gritar: esconde-nos da ira daquele que está sentado no trono. Acaba os selos, houve um silêncio no céu e vem as 7 trombetas. Acaba a trombeta, vem as 7 taças para chegarmos no Armagedon. Então entenda que o start para o anticristo se manifestar é o arrebatamento da igreja. Então entenda que isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então eu também quero fazer um vídeo, né, sobre essa questão do CERN na Suíça. Você sabe que existe um portal espiritual naquele lugar lá, que é como se eles estivessem querendo trazer demônios para a Terra. Isso é muito assustador, meu irmão. Existe algo que você precisa entender, meu irmão.
Deus anuncia o fim desde o começo. Ele sabia que eles iam fazer tudo isso. Eles sabiam que iriam fazer tudo isso. Porque os homens aceitaram, eu vou repetir, os poderosos dessa terra aceitaram o que o diabo ofereceu para Jesus. Todos os reinos e glória dessa terra. Tudo que está por trás desse sistema globalista é um sistema diabólico que está preparando um mundo para um líder global para destruição em massa, para milhares de almas descer a sepultura sem salvação. Então o start, eu volto a repetir, o cenário do Apocalipse está todo pronto, só falta dar o start para começar o espetáculo. Qual vai ser o start? O desaparecimento de milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Isso é uma realidade, meu irmão. O Apocalipse é algo visível hoje. Não é algo que está obscuro. Deus descortinou o Apocalipse. O significado do Apocalipse é isso, tirar das sombras, né? Ou quer dizer, tira o véu e enxerga. Sabe o que está acontecendo? O cenário está pronto e Deus já tirou. Sabe quando um cenário de teatro fica pronto, que tem aquele pano na frente? Deus já abriu e você está vendo já o espetáculo. Pronto. Só falta o diretor dizer começa. E sabe quando é que o diretor vai dizer começa? Quando a trombeta tocar e essa igreja for tirada daqui. Quando a igreja for arrancada daqui, começa o espetáculo. O juízo de Deus começa com a manifestação do iníquo e logo vem um caos através de uma guerra, uma fome generalizada, uma extinção do planeta e uma ordem sendo implantada de uma falsa paz, um terremoto assustador, um silêncio no céu e os juízos das trombetas. Tudo isso já está pronto. Pronto. Não é algo que vai acontecer, que vai se preparar. Não, já está pronto. O Apocalipse já está pronto. Já está pronto. Então eu gostaria que você, meu irmão, divulgasse o nosso canal. Fazem 19 anos que eu prego sobre o livro do Apocalipse. Eu não comecei a pregar o Apocalipse ontem, não. Fazem 19 anos. Eu estudo esse livro todo dia. Todo dia eu cavo no livro e eu tiro alguma coisa nova. Todo dia, meu irmão. 19 anos pregando. E eu quero dizer para os irmãos, até eu, Pastor Carlos, eu fico assustado com o que está acontecendo, com a dormência do povo, com a cegueira do povo, como que o povo está dormindo, né? E as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. É assustador, meu irmão. Está tão claro, tão nítido, tão visível, e as pessoas não querem enxergar, meu irmão. É os verdadeiros dias e não é as pessoas comendo, bebendo, casando, se divertindo, é Netflix, é Facebook, é shopping, é minha vida, meu carro, minha casa, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter. Estamos se preparando para tudo, menos para morar na Nova Jerusalém. Estamos entretidos com tudo e está muito bom a terra. Está muito cômodo a terra. Para que eu vou querer ir embora daqui? Para que eu vou querer pensar em eternidade? Toda essa live está voltada para dizer eternidade, vida eterna, vida com Deus para todo sempre. Se está bom aqui, meu irmão, que dormência. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu preciso que você me ajude a divulgar esse canal, a compartilhar essas mensagens. Meu irmão, eu oro todo dia. Eu falo diante de Deus. Eu tenho um grupo no WhatsApp, se você quiser entrar, deve ter um link aí no meu canal. Preste atenção. Eu oro todo dia. Sabe o que tem sido a minha oração? É dizendo, Senhor, me dá a oportunidade de pregar para o maior número de pessoas ao mesmo instante. Isso não é por vaidade, não é altar. Eu já preguei em muito evento grande, já preguei para muita gente, meu irmão. Eu não tenho vaidade nisso, não. Porque se você me ver pregar para 10 pessoas e me ver pregar para 1000, você vai dizer, o pastor Carlos pregou
na mesma eloquência, na mesma força, no mesmo vigor, porque eu quero é pregar a palavra. Eu não me preocupo em pregar para a multidão. O meu ministério nasceu numa praça pública. Eu comecei pregando em praça pública por mais de 4 anos, gritando numa praça. Eu já vi muito milagre acontecer, meu irmão. Deus não me chamou para estar dentro de um sistema. Hoje, o sistema é uma realidade na minha vida. Eu prego em muitas igrejas. Eu gosto de pregar, eu gosto de anunciar, eu gosto de ver Deus operar, eu gosto de ver o agir de Deus através da palavra. Mas Deus me chamou para ganhar almas. E esse canal foi levantado por Deus para isso. Para essa oração ser respondida. Porque eu tenho orado a Deus dizendo, Senhor, me dá a oportunidade de pregar para o maior número de pessoas ao mesmo instante, para despertar o povo. Para que as pessoas enxerguem que o Apocalipse não é uma história, que não vai acontecer, que o Apocalipse já está pronto, que a destruição em massa já está pronto, que as pessoas entendam que há uma esperança, é só se render a Cristo, se arrepender do pecado, se voltar a Deus, anunciar a sua palavra. Meu irmão, em nome de Jesus, eu gostaria muito, meu irmão, muito que você me ajudasse. Eu gostaria muito que você me ajudasse. Irmão João Aragão, da Bahia, um pastor muito amado nosso. Já preguei na igreja do seu pai, já preguei na igreja dele, está falando aí. Meu irmão, eu gostaria muito que você me ajudasse a divulgar esse canal. Isso aqui não é para ganhar dinheiro não, meu irmão. Isso aqui é para levar a palavra. Se você puder nos ajudar, ajude. Mas para a gente ir mais além. Para a gente alcançar mais vidas, anunciar o poder da palavra. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ver você sendo edificado. Quando você olha para isso, e eu tenho falado muito sobre isso, meu irmão, o meu pedido de contribuição é a mesma coisa que a irmã está falando aqui. Parece que a gente fala a verdade, a gente é odiado. A minha maior guerra hoje não é com o povo em si. Não é, você sabia disso? O povo ama a palavra, mas o altar parece que não quer que as pessoas ouçam a verdade. O altar fica incomodado. Então eu recebo ligação de obreiros dizendo, pastor, como eu queria que o senhor viesse pregar aqui num congresso, como eu queria, cheguei para o meu líder disse que não, que o senhor fala muitas verdades que não pode ser faladas. Olha só o que um obreiro me falou esses dias, que o pastor dele disse para ele que eu falo muita verdade que não pode ser falada em cima dos altares. Então o que precisa ser falado, meu irmão? Eu quero que você me fale. Eu recebi a ligação de um pastor esses dias, dizendo, pastor, fala para o meu obreiro lá, que o meu obreiro está te ouvindo, e ele só sabe falar da vinda de Jesus. Fale para ele parar, pastor, que ele já está incomodando o povo. Meu irmão, em vez de o pastor ficar alegre por uma pessoa se despertar para a vinda do Senhor e querer despertar outros, parece que incomoda. Parece que é uma loucura você falar que Jesus vai voltar. Então, quando eu estou pedindo ajuda para você, meu irmão, é para que Deus toque no seu coração, para você poder nos ajudar a ir além. Eu quero ir além, eu quero pregar para o maior número de pessoas no mesmo instante. E eu tenho um projeto no meu coração e eu creio que Deus vai realizar. Deus vai me levar neste projeto. E eu preciso de você. Então entenda que está tudo pronto, meu irmão. O cenário está pronto. O que falta acontecer? A trombeta soar. O toque da trombeta. Eu quero te dizer em nome de Jesus, só vou falar sobre uma questão sobre o nome de Deus, meu irmão. Eu gosto, eu vou falar aqui para você, o que o pastor, o Romildo, né, que está dizendo aí que só vai ser arrebatado quem chama Deus de On, e Cristo de Yahushua, Hamashia, né, e o pessoal está aí mudando o nome de Jesus, que foi chamar Jesus de Jesus é uma heresia. Primeiro, né, apesar que eles pegam desse texto o nome de Deus, entenda uma coisa, meu irmão, Deus não tem nome próprio. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus na Bíblia. Para nós terminar aqui, eu vou ser breve nesse assunto. Qual é o nome de Deus, pastor? Moisés diante da sarça. E Deus dizendo assim, olha só,
Moisés diante da sarça e Deus dizendo para Moisés, eu vou te levar para libertar meu povo, né? E Deus pergunta, Moisés pergunta, Senhor, eu preciso de um nome para ir diante de Israel. Eu preciso de um nome que dê validade ao que eu for falar. Daí Deus revela o nome dele. Qual é o nome de Deus? Eu sou, ou eu sou o que sou. Né? Esse é o nome de Deus. Na Bíblia nós encontramos 72 nomes a Deus. Quem é que deu nomes a Deus? Quem é que deu nomes a Deus? Foi os judeus. Então eu vou explicar isso para você. O judeu está com um problema financeiro, né? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Judeu está enfermo, Jeová Rafa, o Senhor me cura. Judeu está em guerra, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Judeu está precisando de paz, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Então, para cada necessidade que um judeu tem, ele chama Deus por um nome para suprir aquela necessidade. Então, como se fosse um código, dizendo, Jeová Jireh, eu estou precisando de recurso financeiro. E Deus entender que é só para recurso financeiro aquela oração. Agora, entenda, o nome de Deus é eu sou. Jesus, sendo Deus, ele usou o nome de Deus em todo o seu ministério. Eu sou o que sou. Né? O que é o eu sou? Antes de entrar na questão de Cristo aqui. O eu sou, Deus estava dizendo a Israel, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a sombra de dia, eu sou a coluna de fogo à noite. Eu sou tudo o que vocês precisam. Esse é o verdadeiro nome de Deus. O eu sou. Jesus, sendo Deus, ele usou o nome de Deus em todo o seu ministério. Jesus disse o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a luz do mundo. No velório de Lázaro ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Você vê que em Apocalipse 1:8, ele declarou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele que era, que é, que há de vida. Ele se declara a Deus em 1:8 e diz, eu sou o Todo-Poderoso. Agora nós estamos diante de 2000 anos de cristianismo e eu anular que foi o nome de Jesus, que todo mundo diz que foi a questão de padres, que isso é uma blasfêmia, chamar Jesus de Cristo. Se eu disser que Jesus não me salvou, meu irmão, não me libertou da minha vida profana, eu vou renunciar tudo que o nome de Jesus fez na minha vida. Se é dessa forma que eu expresso, que eu conheço, que eu chamo ele, é um absurdo isso. Aí essas pessoas que dizem que nós, chamando Jesus de Jesus, estamos blasfemando, estamos isso e aquilo, sabe que eles estão jogando fora toda a nossa experiência com Deus, estão nos lançando no inferno, estão dizendo que nós somos loucos, então? Meu irmão, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que pode vir um anjo pregando outro evangelho. Olha só, um anjo pregando outro evangelho, seja anátema, amaldiçoe. Meu irmão, não mude da simplicidade do evangelho. Não jogue fora a tua vida com Deus, tuas experiências com Deus, porque alguém aprendeu um hebraico fraco ainda. Né? Um grego fraco. Você vê que não tem profundidade em hebraico e grego. E olha que eu rabisco e eu não ouso falar em hebraico e grego, meu irmão. E olha que eu já estudei isso. Isso já foi matéria para mim. Aí você vê essas pessoas falar, você vê que a pronúncia é errada, o dizer é errado, e as pessoas estão anulando o nome de Jesus para chamar ele de Dion, ou Yoshua, ou Ioroshua. Meu irmão, todos os nomes vai para o mesmo, Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Mashiach, o Messias. E Messias foi chamado de Cristo, Jesus Cristo. Cristo representa Messias. E então as pessoas estão querendo, veja bem, meu irmão, e são pessoas muito fortes na questão do desengrejado. São pessoas que não têm mais. Então, sabe o que eu vejo, meus irmãos?
Muitos falam para mim, pastor, parece que o senhor não tem igreja, parece que o senhor... Meu irmão, eu aceitei Jesus numa casa de recuperação, entende isso aqui? Né? Eu tinha 17 anos, fazem 20 anos que eu estou na presença de Deus, 19 anos pregando o evangelho. Então preste atenção. Eu vivi, eu cresci, né? A minha denominação hoje é a Assembleia de Deus. Mas eu prego em Batista, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana, Batista Tradicional. Eu já preguei tudo quanto é tipo de ministério. Até na Igreja Católica eu já dei testemunho e já preguei. Então entenda, essas pessoas que estão querendo, elas querem se dizer donas da verdade para arrancar as pessoas de dentro dos sistemas religiosos, como são chamados, né? Mas, meu irmão, entenda que nas igrejas primitivas tinha diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e doutores. Aonde é que esse povo ministrava? Em casa? Ou eles tinham pessoas que lhe ouviam? Você vê que na era apostólica, eles levantaram os diáconos para quê, meu irmão? Na era apostólica, na igreja primitiva, não tinha tempo, nada. Eles se reuniam para os apóstolos viverem na palavra e os diáconos cuidar do povo. Se Deus fosse contra o templo, presta atenção. Em Jerusalém, Israel, haverá 4 templos em Jerusalém. O templo de Salomão, o templo que começou a ser erguido por Ageu e Herodes terminou, o segundo templo. O templo do anticristo. E Ezequiel, de 40 para frente, 40 a 48, Ezequiel está falando do templo do milênio. Se Deus fosse contra templo, por que ele quer um templo? Me responda, desengrejados. Se Deus é contra templo, por que vai ter um templo no milênio? Porque Cristo vai sentar no trono de Davi, em Israel, em Jerusalém, no milênio. Eu quero que vocês me respondam. Ah, Deus não habita em templo. Então, por que vai haver um templo no milênio? Será que vai ficar lá de enfeite ou vai ter adoração no templo? E agora? Eu quero que vocês me... Está na Bíblia, é só você ler. Ezequiel de 40 à frente. O templo ali não é nem o templo do anticristo, não é o templo de Herodes. O templo ali, você vai ver que é após juízo. É templo milenial. Você que é contra dízimo, faz um estudo, eu falo para você, faça um estudo minucioso de Hebreus capítulo 7, haverá dízimo no milênio. Até o fim da humanidade haverá dízimo. Haverá oferta, haverá tudo que você possa imaginar, meu irmão. E aí, desengrejado? Se vai haver templo no milênio, se vai haver dízimo no milênio, é porque todo esse sistema, se Deus anuncia o fim desde o começo, você sabia que existia. Então entenda, eu quero que vocês entendam que dentro da Assembleia de Deus Batista Universal, Adventismo, por ser uma heresia por causa do livro de Ellen White, eu quero tomar cuidado que eu vou falar aqui, mas entendem, todas as igrejas que vocês chamam de sistemas, e eu também considero algumas como sistema, existem pessoas salvas. Existem pessoas fiéis. Existem pessoas na Cracolândia evangelizando. Existem pessoas arrancando as almas do inferno. Existem pessoas que fazem caridade. Existem pessoas que ajudam o próximo. E essas pessoas vão para o inferno porque chamam Jesus de Jesus, chamam Deus de Deus. Pode chamar Jesus de Genésio. Deus conhece ele. Chamando Jesus de Genésio, se ele falar em nome de Genésio, sai demônio, o demônio vai sair. Porque a comunhão dele ninguém vai roubar. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, eu estou me levantando aqui. Eu estou me levantando aqui para dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não acredito que Deus habita em 4 paredes. Mas eu acredito que a nossa reunião em 4 paredes é maravilhosa. Eu acredito que nós estando em 4 paredes, nós estamos instruídos para sair para fora. Eu acredito que tem muita gente dentro das 4 paredes que ainda ganha alma para Jesus, evangeliza, prega, vai nos hospitais, prega nos metrô, como eu vi esses dias, prega na Praça da Sé. Meu irmão, tem uma multidão que não se prostrou ainda.
Então entenda. Que não precisa de pastor, não precisa disso, não precisa daquilo. Sangue de Jesus tem poder. Que o sangue de Cristo tem poder. Por que existem as sinagogas dos judeus, meu irmão? Porque os judeus querem o templo lá erguido em Jerusalém. E eles oram 3 vezes ao dia para o templo ser erguido em Israel. Eu sou o templo do Espírito. Deus habita em mim. Deus não habita no concreto. Eu acredito nisso. Mas é dentro daquelas 4 paredes ali, quando eu estou pregando, eu vejo vidas sendo transformadas, pessoas sendo arrependidas do pecado. Eu vejo almas sendo salvas. Eu vejo pessoas sendo libertas. E meu irmão, sabe o que me dói? O que me dói? O que me dói, meu irmão? É que nem eu falei, esse povo do desengrejado, eles se acham melhores do que os outros. E isso é soberba. Não tem como discutir com eles, porque eles se acham dono da verdade. Então, eu até respeito alguns, eu respeito. Decidiu sair de dentro de 4 paredes, você crê que é salvo, eu não vou roubar a tua salvação, nunca vou dizer que um desengrejado vai para o inferno. Você não vai ouvir falar isso. Nunca você vai ouvir. Por quê? Porque a salvação é pela fé, né? E ela não vem... Olha o que Paulo diz, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se a pessoa tem o dom da salvação, porque é um dom de Deus, eu não vou contra. Mas eles começam a desmerecer. Eu usei um exemplo esse dia com um, eu falei, meu irmão, eu venho de uma escola que o meu pastor presidente, que era o pastor José Pimentel de Carvalho, eu congreguei em Curitiba há muito tempo na Assembleia de Deus. Enquanto o pastor Pimentel tinha saúde, domingo de manhã, o pastor Pimentel assumiu o campo de Curitiba com 8 congregações. Ele entregou com mais de 420 campos emancipados. Você tem noção tanto de alma que foi salva através do ministério do pastor José Pimentel de Carvalho? Aí chegava domingo de manhã, com o pastor José Pimentel de Carvalho com saúde, você podia ir no Templo Sede de Curitiba, na Avenida Cândido de Abreu, o pastor José Pimentel estava sentado no primeiro banco, matriculado como aluno da escola dominical. E em toda a reunião de obreiro ele dizia, eu vou morrer e não vou saber tudo, porque todo dia eu aprendo algo novo de Deus. Aí o povo sai do sistema religioso, se ensoberbece, porque ele chama a gente de burro, ele chama a gente de idiotas, eles falam que a gente está fora da casinha, que Deus não habita nos concretos, Deus não habita lá mesmo, Deus habita no corpo, que é a igreja, os membros do corpo de Cristo, é a igreja viva, são pessoas que o sangue de Jesus circula sobre ela, existe muita coisa, mas parece que quando eu vejo essas pessoas falando, e eu lembro do pastor Pimentel, eu falo, sabe que um homem que abriu 400 denominações, 400 igrejas, ganhou milhares de almas, implantou a revista para criança e adolescente na CPAD, presidente da convenção do Brasil, da Assembleia de Deus, implantou igrejas em vários lugares, viu missionários ao redor do mundo. Será que um nome desse não tem validade para Deus? Será que por ele chamar Jesus de Jesus até o final da sua vida, será que não valeu nada? Será que eu estou na ignorância? Então eu sou um idiota, um burro, como ele chama a gente, né? Alguns partem para agressividade. Meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu volto a dizer, eu jamais, você nunca vai me ouvir, meu irmão, dizer que um desengrejado vai para o inferno. Não, você não vai me dizer. E olha que tem pastor que diz que vai. Por não quero ser tão radical. Mas vamos nos respeitar como corpo de Cristo. Se vocês são corpo e eu sou corpo, vamos nos respeitar. Vamos nos amar, porque nós vamos para o mesmo lugar, meu irmão. Eu não quero ver você no inferno, eu acredito que você não quer me ver no inferno, nós vamos para o céu. Agora, você querer me agredir dizendo que você é dono da verdade, porque você descobriu o nome de Deus, porque agora a luz resplandeceu e eu não posso chamar Jesus de Jesus porque é uma blasfêmia. Eu não posso chamar Deus de Deus e chamar ele de Om agora, porque eu estou blasfemando.
Que o sangue de Jesus nos cubra. Que o sangue de Jesus nos cubra. E eu não quero deixar essa palavra aqui, né? Como assim? Ah, pastor, não, meu irmão. Respeite, vamos respeitar. Vamos nos respeitar e vamos caminhar junto. Não tente arrancar pessoas dentro da igreja. Se você é um desengrejado, vai ganhar alma para Jesus. Se você não quer mais igreja, não vem para dentro da igreja querer arrancar quem está lá dentro, porque tem pessoas saindo de dentro do templo, ficando em casa e se desviando de vez, bebendo, fumando e voltando para a droga. Um dos implantadores, não vou falar desse desengrejado no Brasil, eu fui informado, né? E eu tenho que pegar, ver se isso é verídico, que é um camarada, tem um canal na internet aí, que sempre falou de iluminar disso, daquilo. Meu irmão, esse camarada tem uma raiz satânica no seu currículo ali. E aí você fica, será? Então, aí ele começou a pregar que pastor é tudo ladrão, que dízimo não é de Deus, que isso e aquilo. Tirou um monte de gente de dentro dos templos. Aí voltaram tudo para o pecado. Quem é que vai dar conta dessas almas no mundo, meu irmão? Quem é que vai dar conta dessas almas lá fora? E eu termino dizendo, meu irmão, pelo perfil do desengrejado, são pessoas com talento, pessoas com dons espirituais, pessoas que já fizeram muito para Deus. Mas sabe o que aconteceu? Foi desprezado pelo sistema. Eu sou desprezado pelo sistema todo dia. Eu sou pisoteado pelo sistema, por exemplo. Por ter pregado lá em Camboriú, no Gideões, contra a maçonaria, meu irmão, se fechou porta para mim no Brasil inteiro. Tem igrejas que não me recebem porque eu preguei contra a maçonaria. Isso eu já vi. É o sistema fazendo o que comigo? Você não quer pregar contra nós, você não prega aqui nesse púlpito, você não prega em tal igreja, você não prega em tal comunidade, você não prega por quê? Porque você é contra a maçonaria, você é contra o sistema. Meu irmão, mas se eu tiver uma oportunidade, você pode ter certeza que se eu entrar num lugar desse e Deus descer com o rolo e eu não entregar, eu quero que Deus me mate. Eu falo tudo que Deus mandar. Então tem igrejas no Brasil, essas 4 países no Brasil, que eu não prego nunca mais. Que Deus me levou lá só para pregar a verdade, preguei e saí. Eles nunca vão poder dizer, nunca teve um profeta aqui, nunca ninguém falou a verdade. Então, entenda, meu irmão, eu sou pisoteado. E essas pessoas que são os desengrejados, a maioria foram pisoteadas pelo sistema. Quiseram fazer a obra, começaram a olhar para o homem e querer reconhecimento humano, não resistiram, se frustraram e saíram. É que nem o reverendo Caio Fábio. Diz muita coisa do reverendo Caio Fábio, que eu gosto de ouvir o Caio Fábio. Sempre gostei de ouvir Caio Fábio. Ele falou mal de mim num Papo da Graça lá, usou o meu vídeo que eu falei do Donald Trump, falou um monte de mal de mim. Mas quem é, o que matou a chama do sistema do Caio Fábio, vamos dizer assim? Foi o próprio sistema. Os 2 pastores que ele mais bate são pastores enomados que estão na mídia aí. Os pastores que, quando ele confessou o pecado dele, destruíram o império a 20. Dividiram em destroço o que ele tinha. Aí é outro que prega muito sobre essa questão religiosa. Meu irmão, em nome de Jesus, não venha trazer confusão no evangelho simples da salvação. Se a pessoa não quiser mais ir para o templo, é ela e Deus. Mas se você quer ser um desengrejado mesmo, vá para a rua. Arrancar almas da mão do diabo. E pare de ficar entrando dentro do sistema religioso, querendo ficar batendo com o pastor, com o obreiro, com o pregador. Em nome de Jesus mesmo. Se essas pessoas que estão lá dentro estão erradas, Deus vai se manifestar, Ele vai tirar para fora. Agora, ficar querendo debater coisas que não vai me edificar em nada, não adianta. Então, eu só estou deixando isso aqui como um alerta, né? Então, eu vejo muita coisa, meu irmão, muita coisa acontecendo, né, dentro desse sistema religioso. Eu sei que não está fácil, mas ainda eu tenho que respeitar muitos homens e mulheres de Deus que estão dentro dessas igrejas. E é por eles, muitas vezes, que eu vou lá para ver se desperto outros. Então, em nome de Jesus, eu termino aqui essa live.
Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram até agora comigo, já é meia-noite, né? E 30 e alguma coisa. Mas eu deixei essa palavra como um alerta para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, né? E continue a nos seguir aí. E vamos com 1h40. 1h40. Em nome de Jesus, né? Tem uma irmã dizendo, eu sou uma desengrejada, vamos nos amar. A questão aqui é nos amar. Vamos nos amar e vamos caminhar para os céus e vamos ganhar alma para Jesus. Deus abençoe a todos.